Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Gramado, e é uma alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com você. Hoje estaremos estudando o Evangelho de João, capítulo 15, momento em que podemos ter uma resposta de Deus à pergunta: como é possível permanecer em Cristo? E, afinal de contas, o que significa este permanecer? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique conosco para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Vamos então à leitura da Bíblia. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos, por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem muito fruto, ou deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. E Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles: eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Sou eu, quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai.
e vocês também falarão ao meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Estar com Deus. Este versículo, quando Jesus pronuncia, e vocês estão comigo desde o começo, traz uma reflexão bastante profunda e importante. Afinal de contas, estar com Deus, embora seja uma expressão e uma frase que talvez usemos com alguma frequência, não é algo de fato comum, porque na verdade é um milagre termos Deus presente em nossa vida. Como poderíamos explicar que Deus se tornou um ser humano e habitou em nosso meio? São com essas palavras que João diz lá em João 1,14, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, em nosso meio, veio morar. Que grande mistério e que grande milagre este realizado por Deus, ao se humanar, ao estar perto de nós. E estando perto, Ele de fato molda a nossa vida. A diferença é bastante óbvia. Como eu posso comparar um ramo que está em uma videira com um ramo que não está? A diferença é óbvia. O ramo que não está na videira certamente perecerá. E pior, jamais produzirá fruto algum, apenas secará. Este é o fim do ramo que está afastado ou separado da videira. Muito diferente é aquele que está na videira. Este sim pode produzir muito fruto. Por uma razão muito simples. Ele está junto da videira. A comparação de Jesus é bastante clara. Ele diz para nós: vocês podem produzir frutos e vocês podem viver porque vocês estão em Cristo. E há várias questões importantes a respeito disso. Talvez a primeira delas tenha a ver com a escolha de Deus. Deus escolheu assim agir. Deus, de fato, sendo bondoso e misericordioso, decide trabalhar em favor dos seus. Vejam que Deus não é obrigado a fazer nada disso. Ele não é obrigado a tornar-se um ser humano. Ele não é obrigado a morrer na cruz. Ele não é obrigado a nos salvar, mas Ele o faz por amor. Deus decide nos amar. E o seu amor se prova de maneira bastante concreta e real, a ponto de dizer: vocês podem se unir a mim. E Deus faz isso de um modo bastante peculiar. Ele vem a nós de modo bastante voluntário. Ele nos chama, nos congrega e nos une a esta videira. Nós somos como ramos enxertados nessa videira, não mereceríamos estar ali, mas Deus nos colocou ali porque nos ama. Então não é somente o fato de Deus se encarnar, mas o fato de Deus assumir a nossa humanidade e participar de nossa humanidade, para que nós pudéssemos participar de alguma forma misteriosa de sua divindade. É claro que nós não somos deuses, no sentido como se nós fôssemos criador de alguma coisa, mas nós somos participantes daquilo que Deus preparou para nós. Deus nos resgata e nos leva para a sua própria existência, de modo que a nossa existência não existe por si próprio. É claro, nós somos criados por Deus, a nossa vida vem dele, nós somos dele, pertencemos a ele, estamos unidos a ele. E isso de fato acontece quando Deus nos chama. Ele, por meio de sua palavra, nos chama constantemente, pedindo: ouçam a palavra de Deus, porque Deus quer que vocês estejam unidos. Estando unidos com Deus, obviamente, o trabalho que Deus realiza não termina por aí. Deus, na verdade, continua o seu trabalho, dizendo: olha, há um corte especial. Quando nós olhamos para aquele que cuida de uma parreira ou de alguma outra árvore e assim sabe cuidar dela, ele precisa tomar muito cuidado, porque uma coisa é o corte, outra coisa bem diferente é a poda. O ato parece o mesmo. Quem olha de fora pode perceber: puxa, ele está cortando. E alguém desavisado pode até dizer: olha, senhor, você está errado em passar a tesoura nesta tua árvore ou nessa tua videira.
Mas o agricultor sabe o que faz, sabe usar a poda corretamente. Este agricultor, como diz o próprio Jesus, ele é o próprio Pai. Ele quem é o lavrador, é quem cuida desta videira. E assim sendo, ele sabe muito bem quando é necessário cortar e quando é necessário podar. Deus não quer cortar ninguém dessa videira, porque se Deus ele entrou nessa humanidade para salvar as pessoas, certamente Ele quer salvar as pessoas. Agora, Deus não obriga ninguém a permanecer na videira. Deus, na verdade, nos convida gentilmente, bondosamente, com insistência, para que façamos parte dessa videira e vivamos com Deus. Deus assim age exatamente para nos manter firmes e juntos com Ele. E por isso Ele poda, porque Ele bem sabe que se uma árvore é deixada lá e Ele não recebe o tratamento necessário e devido, ela acaba deixando de produzir frutos, ou produz talvez alguns poucos frutos. Mas Deus, que bondosa e misericordiosamente traz aos seus a abundância, faz com que nós produzamos mais e mais frutos. Como eu disse, talvez quem olha de fora possa pensar: puxa, por que está usando a tesoura? Deus não está sendo duro demais? Ora, nós fazemos isso, seja na poda de uma planta, seja quando educamos nossos filhos e assim os repreendemos. Nós fazemos isso quando estamos em sala de aula, por exemplo, e estamos aprendendo com um professor. Nós ouvimos isso quando estamos no trabalho e recebemos talvez alguma orientação ou até uma chamada de atenção para fazermos melhor. Ora, isso é comum em nosso dia a dia e Deus bem sabe e faz uso deste procedimento para que nós também possamos ser cada vez melhores, produzamos cada vez mais frutos. Deus de fato age em nossa vida e Ele nos santifica, nos aperfeiçoa. Às vezes dói, às vezes talvez sentimos na nossa carne a dor deste corte, mas podemos reconhecer que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Talvez Ele nos corte algum prazer que nós temos, talvez Ele nos limite a estarmos em situações em que talvez não desejaríamos estar. Talvez Deus nos permite passar por dores e aflições, como Paulo certa vez orando pediu a Deus que tirasse um tal espinho na carne. Não sabemos bem ao que Paulo está se referindo, mas certamente era algo que lhe perturbava, ele incomodava, e neste momento ele recebe a resposta de Deus, que a graça de Deus é tudo o que ele precisava. E de fato, é a graça de Deus tudo o que nós necessitamos. Nós temos talvez tantas coisas que nos tiram a atenção, tantas coisas que tiram o nosso tempo, e não conseguimos de fato perceber a grandiosidade de Deus. E quando talvez passamos por aflições e sofrimentos e angústias, em que não temos mais aquelas coisas em que nos agarrávamos, neste momento podemos lembrar que temos Deus, nós continuamos unidos à videira. É como um ramo, às vezes ele tem a impressão, sendo balançado pelo vento, ele pode se esquecer que ele está agarrado à videira, porque ele se preocupa somente com o vento que balança-o de um lado para o outro. Mas ele se esquece muito facilmente que ele só não cai no chão porque está ligado à videira. Talvez nós também, muitas e muitas vezes, quando sentimos o vento forte soprando e nos carregando de um lado para o outro, pensamos: puxa, nós estamos perdidos porque vamos desabar ou será difícil demais de suportar. Mas é quando somos lembrados, como Jesus lembrou os seus discípulos aqui, que Ele enviaria o Auxiliador ou um outro Consolador. E este soprar do Espírito, que pode nos carregar de um lado para o outro, tem um único objetivo novamente: o de nos santificar, o de nos fazer compreender o porquê passamos por ventanias, por turbulências, por dores e angústias. Tudo Deus faz para nos santificar, para que possamos produzir mais e mais frutos. Essa é a ação de Deus.
Deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus agir da maneira como Ele, de fato, acha importante e necessário agir. Nós estamos em Suas mãos e com tudo que somos e temos, poderemos louvar e exaltar a Deus com tudo que somos e temos. Neste momento, em João 15, Jesus está fazendo um discurso de despedida para os seus discípulos. Está em particular com ele. Ele está dizendo muitas coisas importantes e uma delas é justamente de se lembrar que eles estão unidos com Jesus. Em alguns momentos posteriores a este, Jesus seria crucificado, ele estaria sepultado e depois iria subir aos céus. E certamente os discípulos muitas vezes teriam dúvidas se Deus de fato estaria com eles e se Deus de fato estaria presente em sua vida. E é nesse momento que eles poderiam lembrar-se: vejam o que fizeram com este que é a videira, vejam o que fizeram com Jesus Cristo. Ele sim foi cortado da terra, ele sim foi desprezado pelas pessoas, mas sabe o que? Ele nunca pertenceu a este mundo. Deus, embora seja o criador deste mundo, por causa do pecado, acabou relegando este mundo a um dia à finitude, isto é, a um dia a perecer. E por essa razão dizemos que não somos deste mundo, porque um dia morreremos e partiremos desta terra. Mas Deus preparou para nós um lugar certo. E se olhamos e percebemos a imagem da videira mais uma vez, as suas raízes estão fundamentadas na eternidade. E assim como nós não vemos as raízes hoje, e talvez nem conhecemos muito bem os seus troncos, mas sabemos que estamos unidos a essa videira. E um dia o próprio Deus reunirá os seus galhos e levará ao lugar aonde eles pertencem, isto é, à eternidade, ao céu. E certamente todo aquele que estiver conectado, unido a esta videira que é Jesus, será conduzido e levado aos céus pela graça e pela misericórdia de Deus, porque assim Deus quer. Portanto, querido irmão, querida irmã em Cristo, permaneça sempre em Cristo. Se você tem dúvidas se você realmente pode permanecer, confie em Deus. Lembre que em sua palavra Deus nos convida gentilmente a estarmos unidos a Ele e a darmos glórias a Deus. Lembre-se sempre que Deus não quer cortar ninguém desta videira. Ele corta aqueles que rejeitam a sua palavra, mas certamente Ele poda aqueles que precisam crescer na fé, aqueles que oram a Deus e pedem: Senhor, aperfeiçoa-me, porque eu sou fraco, eu sou pecador, mas Deus é bondoso e todo-poderoso. Ore a este Deus, porque certamente Ele ouvirá a sua oração. Você pode se unir agora nessa oração que farei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças te damos, ó Senhor, pelo privilégio de fazermos parte da Tua videira, de estarmos conectados a ela. Certamente sabemos que enquanto permanecemos nessa videira, temos a vida eterna, porque a Tua graça, Senhor, é tudo o que nós precisamos. E louvamos o Teu santo nome por tudo o que tens feito em nosso favor, nos concedendo graça, amor, perdão e a vida eterna. Pedimos a Deus que abençoe cada uma das pessoas que nos acompanham neste estudo, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, ajude-os a enfrentarem os medos e as aflições. Lembre-os sempre de que eles estão unidos a essa videira que é Jesus. E se tem dúvidas disso, que possam procurar um pastor, uma igreja cristã em que possam encontrar refrigério, ajuda e auxílio. É isso que pedimos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa de hoje e foi uma enorme alegria poder compartilhar deste estudo com você. Eu lembro que você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, fique bem à vontade. Você também pode acompanhar a nossa programação, há uma vasta programação em nossa rádio, e você pode acompanhá-la, por exemplo, em facebook.com/radiodaielb. Você pode também acessar youtube.com/radiocpt, ou você pode também ver este e outros programas em radiocpt.com.br/podcast. Fique à vontade para compartilhar, para dar o seu like, para também curtir a nossa página.
este canal do YouTube também, enfim, nessas vários programas e redes sociais, para que vocês possam também estar informados da palavra de Deus e compartilharem este amor de Deus às pessoas. Nós estimamos que Deus abençoe muito a sua família, que Ele guarde todos os seus e dê sempre paz, unidos na videira que é Jesus. Não perca também o próximo programa, que continua essa série de leituras no Evangelho de João, próximo capítulo 16, certamente para abençoar a sua família e a sua vida. Que Deus te abençoe e o guarde sempre na paz de Jesus. Amém.